o que há por trás da criação, do desenvolvimento e da manutenção de um novo hábito nas nossas vidas. É sobre isso que vamos falar hoje. Olá, eu sou Damiriane Couto, psicóloga e psicoterapeuta clínica, e estou aqui para a gente falar um pouco sobre novos hábitos, e falar sobre isso é falar sobre disciplina. Sobre um funcionamento cerebral que é típico e característico de nós, seres humanos. Nós temos a tendência a buscarmos por satisfações imediatas e negarmos, resistirmos satisfações que são mais retardadas. Existe até um esquema que é relacionado a péssimos hábitos. A gente tem as recompensas no presente, mas a gente paga por isso lá no futuro. Bons hábitos, a gente tem as recompensas lá no futuro, mas pagamos em relação a isso no presente. E como temos essa tendência à procrastinação, é comum que a maioria de nós busquemos as coisas que são mais, os hábitos que são mais prazerosos no presente, e a gente deixe para depois aqueles hábitos que são mais saudáveis, porém demandam um pouco mais de energia, um pouco mais de ação, um pouco mais de mudança de fato. Falar sobre disciplina, novos hábitos e mudança é falar sobre dois aspectos centrais da nossa vida, né? Que são as nossas cognições, que tem relação com as crenças e pensamentos que temos, e os nossos comportamentos, que é a ação propriamente dita diante de uma situação. Sobre crenças, como é que a gente pode entendê-las, como é que a gente pode mudá-las e utilizá-las a nosso favor em relação à inserção de novos hábitos na nossa rotina. As crenças, elas fundamentam as nossas tomadas de decisões. Tudo que eu estou falando aqui com vocês tem relação com autoconhecimento. Então, a gente precisa se conhecer, conhecer quais são os nossos pensamentos, como é que é a nossa estrutura de mudança de comportamento, para a partir daí a gente conseguir maior êxito nessas mudanças, nesses novos hábitos. O primeiro passo é identificarmos quais são os nossos pensamentos sabotadores, como é que eles influenciam nesses novos hábitos e como é que eles nos paralisam diante desses novos hábitos. Para isso não acontecer, você pode fazer um cartão de enfrentamento, que é algo simples, porém muito potente. Um cartão de enfrentamento é onde você vai colocar já listado quais são esses pensamentos sabotadores. Por quê? Quando você já identifica quais são os pensamentos que, por exemplo, te paralisam ou te sabotam mesmo na mudança de hábito alimentar ou no início de uma atividade física, você consegue identificar quando ele surgir. Porque nós somos muito levados pelos nossos pensamentos. Pode parecer que não, mas é assim que acontece. A maneira como a gente pensa influencia muito no nosso comportamento. Então, se surge o pensamento de deixar para depois, ou isso não é tão importante agora, consequentemente, isso vai influenciar no seu comportamento e na volição, na sua vontade de fazer aquilo que está relacionado a esse hábito aí que você tem planejado para a sua vida. Então, é identificar esses pensamentos sabotadores e imediatamente depois dessa identificação, você colocar lembretes de objetivos, né? Qual é o seu objetivo maior com esse novo hábito? O que é que você quer alcançar com esse novo hábito? Quais são as recompensas futuras que você terá e como ela vai influenciar na sua vida? Você pode fazer isso com cartõezinhos mesmo, escrito em folhas de papel, ou se você é mais digital, pode utilizar blocos de notas, lembretes, né? Sempre se for... Imagina que você queira iniciar um novo hábito de consumir mais água no decorrer do dia, você pode colocar lembretes e fazer com que os seus pensamentos não influenciem nas suas ações, deixando bem claro aquilo que você quer, o objetivo disso e o que você vai ter de retorno ao iniciar esse novo hábito. Esses pensamentos sabotadores, eles têm uma característica bem infantil. É a gente fazer o que está com vontade de fazer e não o que a gente precisa. Na vida adulta não é bem assim. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. Nesse caso, você pode até personificar esses pensamentos sabotadores, trazendo um distanciamento, né? Esses pensamentos não resumem quem você é. Eles surgem de forma automática
por conta da nossa tendência natural à procrastinação, mas ele não é o que você quer ser. Então, você pode fazer esse distanciamento, essa separação e utilizar os cartões de enfrentamento também. O outro ponto é o comportamento. Entramos no sentido de mudanças de comportamento e diferentes estudos vêm sendo desenvolvidos em relação a esse ponto específico da nossa vida, né? O que é a mudança de comportamento, e existem inclusive muitos mitos envoltos desse ponto, desse aspecto da nossa vida. Muita gente acredita que é fácil mudar o comportamento, muita gente acredita que depende da força de vontade e muita gente também acredita que é impossível mudar o comportamento. Não é fácil, mas também não é impossível e também não depende exclusivamente da força de vontade, já que esse é um ponto muito subjetivo. A mudança de comportamento exige alguns posicionamentos e exige autoconhecimento, como eu já falei anteriormente. Muitos estudiosos vêm relatar que existem algumas fases para mudanças de comportamento. Então eu vou falar aqui quais são essas fases, são 5 fases detalhadas. Eu vou falar rapidamente e você vai tentando aí se identificar nessas fases. Temos a pré-contemplação, a contemplação, a preparação, a ação e a manutenção. A pré-contemplação é o momento que a pessoa não percebe que precisa de uma mudança, não entende, não vê a necessidade de inserir um novo hábito saudável na vida. Muitas vezes as pessoas ao redor dela até percebem, mas ela especificadamente não tem essa percepção. A outra fase, que é da contemplação, é quando a pessoa já tem uma percepção de que precisa melhorar, de que precisa mudar, de que precisa inserir algo novo e mais saudável à sua rotina. Só que é um momento onde ela pensa bastante, onde ela pesquisa bastante, né? Talvez você aqui vendo esse vídeo possa estar nessa fase, mas é um momento onde ela já tem uma percepção que precisa de mudança, mas ainda não foi para a ação. A preparação é o momento que a pessoa, como o nome já diz, já se prepara para uma mudança de comportamento, onde, por exemplo, supondo que ela quer mudar hábitos alimentares. Nesse momento, ela não iniciou de fato uma mudança na alimentação, mas ela já começou a olhar os armários, a ver o que tem ali que não é muito bom para estar, para ajudar nessa mudança de comportamento. Ela já fez as compras, já foi no médico, no nutricionista, e aí ela já começa a identificar e perceber e se preparar para essa mudança que é próxima. Ela já tem essa noção de proximidade. A ação, como o próprio nome já diz, é onde a pessoa demanda mais energia, onde a ação de fato acontece, onde há maior envolvimento. Por fim, e mais importante, digamos assim, existe a manutenção, que é justamente continuar de forma frequente e constante nesse novo hábito. O que acontece é que muitas vezes a pessoa inicia um novo hábito, mas não tem constância. Então, diferente do que muita gente pensa, não é impossível mudar o comportamento, não é impossível iniciar um novo hábito, mas é bem difícil iniciar e muitas vezes, para muitas pessoas, é bem difícil manter a frequência e a constância. E aqui eu já sugiro que você observe e analise suas metas diárias nessas mudanças de comportamento, nesse novo hábito que você quer incrementar na sua rotina. No início de um novo hábito, as pessoas estão empolgadas e essa empolgação faz com que ela queira abraçar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, ela quer qualidade e quantidade, sendo que nesse momento a gente precisa focar na constância e na frequência. A ideia é que você coloque na sua rotina metas que sejam impossíveis de não serem cumpridas, porque assim você vai ter um trabalho de constância e de frequência. E à medida que isso vai se repetindo, vai se tornando um hábito, vai se tornando natural. Alguns estudiosos vêm dizer que para um hábito se tornar um hábito, demora em média 6 meses. Então, durante 6 meses, você precisa estar
constante. É isso que eu trouxe para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido, que possa ajudá-los nessa mudança de hábito, porque se você está aqui assistindo esse vídeo, se você tem acompanhado o Gabi Fidelis, o Dr. Ronald Fidelis, é porque você quer de fato uma mudança na sua vida, é porque você quer mais saúde e saúde de verdade. Então, espero que vocês possam utilizar esses conhecimentos que eu acoplei aqui nesse vídeo para vocês de forma consciente e que de forma que vocês possam encontrar essa mudança primeiro interna, avaliando seus pensamentos, rejeitando pensamentos sabotadores e colocando em prática cotidianamente essas mudanças. Tchauzinho, até mais!